o Pentecostes ainda está vivo. Glória a Deus por isso. O Pentecostes ainda está vivo. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Quem está com Bíblia? Papel, celular? Vamos levantar a Bíblia? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei tocado pela palavra de Deus. Amém. Vamos abrir lá em Atos 2, de 1 a 4. Atos 2, de 1 a 4. Quem achou, fala amém. Quem não achou, misericórdia. Tem misericórdia ainda, hein? Atos 2, de 1 a 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. Qual vem para depois? Atos 2, de 1 a 4. NA, bom. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida na tua igreja, a igreja que te pertence. Pai, que eu seja, Pai, profeta na tua casa e transmita ao teu povo o que o Senhor deseja falar. Nada, Pai, desse coração, nada desse coração aqui, Pai, humano, somente o que vem do alto para o teu povo, Pai. Derrame sobre a tua igreja o teu Espírito, conforme a tua palavra acabou de dizer. Derrame sobre a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. O Espírito que desceu em Atos 2 ainda está em ação nesta igreja hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. É o mesmo Espírito. Esse Espírito, ele não mudou. E a palavra fala que todos estavam reunidos num só lugar. Nós, todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu, como de um vento muito forte, né? A gente tem lá na criação do homem, né? Deus soprando nas narinas, né? Pneuma, vento, sopro, o Espírito. E aqui a gente tem um vento muito forte, né? Que entrou ali e estava enchendo aquela casa com o Espírito, né? E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Existe uma porção para cada um de Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Espírito que nos capacita. Existem vários dons espirituais e a gente vai ver isso hoje aqui. E Pentecostes, o que significa Pentecostes? É uma palavra do grego que quer dizer 50º dia. É o 50º dia após a Páscoa. E ele é também o quê? Uma festa judaica. É uma festa judaica onde celebravam em Jerusalém anualmente a colheita. Era o local, a gente falou que a Soraya falou sobre primícia. Era o tempo em que era levado as primícias das colheitas para o Senhor. Era na festa de Pentecostes, a celebração da colheita. É quando a colheita era concluída. Também é conhecida como festa das semanas, porque se passavam 7 semanas da Páscoa.
para a conclusão do Pentecostes, né? E o Pentecostes ele tem dois sentidos, né? Ele tem um sentido no Antigo Testamento e tem um sentido no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles comemoravam o quê? Era uma festa agrícola, como eu acabei de falar, comemorando a colheita. E tinha também a comemoração sobre a celebração da entrega da Torá, lá no monte, né, para Moisés, as leis sagradas a Moisés no Monte Sinai. Era também uma comemoração do Pentecostes, no Antigo Testamento, a comemoração da lei, da entrega da lei. Em resumo, no Antigo Testamento, o Pentecostes era uma festa agrária e religiosa que celebrava a colheita e a renovação da aliança com Deus, que reunia multidões de judeus em Jerusalém. E o Pentecostes no Novo Testamento? Pentecostes no Novo Testamento foi onde o Espírito Santo de Deus desceu sobre os discípulos. Essa é a comemoração do Pentecostes no Novo Testamento. E para que serve esse derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos? A gente vai ver isso agora. Para que serve esse derramar? Joel, 500 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre o derramamento do Espírito. Quem gosta de anotar, já anota aí. Joel 2, 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Ou seja, não tem acepção de pessoas. Todos podem receber o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos garante isso. Isso 500 anos antes da vinda de Cristo. Isaías também profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo. 700 anos da vinda de Cristo. Isaías 32:15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil. E o campo fértil pareça uma floresta. Olha o que Isaías disse. O Espírito derramado nos faz prosperar. Financeiramente? Não. É em tudo. Você vai prosperar em tudo. O campo, o deserto, quando você é derramado com o Espírito Santo, ele vira o quê? Campo fértil. O campo fértil vira o quê? Uma floresta, com o derramamento do Espírito Santo. Isaías ainda continua, lá em Isaías 44:3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías, ele fala que o derramado espírito é provisão. Ele é bênção sobre a vida da pessoa que recebe esse derramar. E não para por aí. Outro profeta, Ezequiel, 580 anos antes de Cristo. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Depois Ezequiel 39:29. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano Senhor. Vocês perceberam que todos os textos, todos os profetas, eles falam do Espírito Santo como um derramamento. É um derramar. É um derramar de azeite, é um derramar de vinho, é um derramar até o quê? Transbordar. Quando você derrama, você transborda e você atinge todos que estão ao seu redor. O batismo com o Espírito Santo é um derramamento, não para morrer em você, mas que você use para abençoar os outros que estão ao teu redor. O Espírito, os dons espirituais, é para quê? Para a edificação da igreja. Não é para benefício próprio. João Batista, ele fala sobre o Pentecostes. O precursor, né, que abriu os caminhos, ele fala. João respondeu a todos: eu os batizo com água,
Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma promessa para aqueles que receberem Jesus como seu Salvador. O derramar do Espírito Santo em João Batista. Ele deu a ordem aos discípulos, Jesus deu a ordem aos discípulos: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus, quando ele subiu, ele falou para eles permanecerem, permaneçam até serem revestidos do alto. Como eu falei anteriormente, esse revestimento, ele serve para quê? Ele é ferramenta para você trabalhar no reino. São ferramentas para facilitar a tua vida na propagação do Evangelho. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é bíblico e real. A Bíblia fala. Eu provei aqui para vocês em vários versículos sobre o batismo com o Espírito Santo. Tem teólogos que não creem no batismo com o Espírito Santo. Diz que não existe, que é só para aquela época. Mas a Bíblia nos prova que existe o batismo com o Espírito Santo. E quando nos convertemos, a gente recebe o Espírito Santo como selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O que quer dizer isso? Esse Espírito Santo que nos sela, ele simboliza o quê? O perdão dos pecados, a renovação e o início de uma vida espiritual e uma caminhada com Cristo. Você recebeu Jesus como seu único e eterno Salvador. Você tem o selo que você recebe. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas você ainda pode acontecer de você receber Jesus, o selo, e ser batizado com o Espírito Santo no mesmo momento. Pode acontecer depois. E pode nunca acontecer de você ser batizado com o Espírito Santo. Depende da busca de cada um. O batismo com o Espírito Santo, ele depende da busca individual. Ele não tem que ser individual essa busca. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Você é revestido de poder espiritual. E você, para servir de serviço e testemunhar a fé, é um momento de avivamento espiritual, onde a pessoa é fortalecida para viver e testemunhar. E é marcada por sinais e dons espirituais. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe um dom espiritual. Agora, vou falar algo que vocês podem... Kenneth Hagin, no livro dele, ele diz que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelas línguas, pelo falar em línguas. Eu não creio nisso. O batismo com o Espírito Santo, você pode evidenciar qualquer dom espiritual. Não o falar em línguas. O falar em línguas é um dos dons. Você pode ter evidenciado em outros. É porque o falar em línguas é um dom aparente. Eu fui batizado no Espírito Santo porque eu falo em línguas. Ali, com certeza, começou a falar em línguas e você foi batizado. Mas existem aqueles que são batizados no Espírito Santo que não falam em línguas. E nem nunca vão falar. Mas eles têm os outros dons de conhecimento, têm dom de sabedoria, dom de milagres, dom de cura. Ele evidenciou outros dons espirituais, não o dom de línguas. Não necessariamente o dom de línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro da igreja presbiteriana. Fui batizado lá e não falei em línguas. Não falei em línguas. Fui batizado lá dentro. Vim falar em línguas, já burro velho. No momento que da minha ordenação diaconal. Quando o pastor botou a mão na minha cabeça, eu disparei em falar em línguas. Isso muitos anos depois. Por quê? Eu estava pedindo a Deus esse dom, o de falar em línguas. Eu estava pedindo: Senhor, eu não falo em línguas, poderia o Senhor me conceder? E o dom é isso, é você pedir a Deus os dons. Você pede, você ora e Ele concede, segundo a vontade dEle, tudo cumprindo a vontade dEle. E o batismo com o Espírito Santo é um pré-requisito para ser salvo? Não.
O pré-requisito para ser salvo é você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você está salvo. Eu estou satisfeito dessa forma. Não preciso ser batizado com o Espírito Santo, nem quero. Você vai viver, vai morrer, salvo, vai para a glória. Mas você não vai ter as ferramentas necessárias para você testemunhar o Evangelho. E existem dons que você recebe com o batismo com o Espírito Santo. Qual é? Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é algo que vai acontecer, que Deus te avisa para você alertar a pessoa sobre algo futuro. Palavra de conhecimento é alguma coisa que já aconteceu ou que está acontecendo para você exortar ou você falar com a pessoa a respeito. Fé. Fé é algo especial, não é uma fé comum. A fé, quando é dom, é algo sobrenatural de fé. Quer ver um exemplo? Daniel na cova dos leões. É algo, uma fé extrema exercida em prol da vida dele. Não é em prol da vida do terceiro. Isso é o dom de fé. É o dom de você, em prol da sua vida, uma fé extrema. Esse é o dom de fé. Dons de cura. É milagres de cura. Isso são os dons de cura. Você orar por uma pessoa e ela ficar curada. Poder para operar milagres. É tudo que é milagre que não seja cura. O que é um milagre que não seja cura? A abertura do Mar Vermelho. Isso é uma operação de milagre. A abertura do Mar Vermelho. Qualquer tipo de operação que não seja cura é um dom de milagres. Profecia. Falar algo que já sabemos para edificação, encorajamento e consolação. Profecia, né? Deus fala com a pessoa já. A pessoa já está recebendo aquela mensagem. E só vem o irmão e confirma. É isso, isso, isso. Para quê? Edificação, encorajamento e consolação. Discernimento de espírito é a percepção do mundo espiritual. A pessoa recebe, ela consegue identificar o mundo espiritual. Ela consegue ver coisas do mundo espiritual. Consegue ver se a pessoa ela está falando pelo espírito ou se ela está endemoniada. Isso é discernimento de espírito. Variedade de línguas. Aí a gente tem duas correntes na variedade de línguas. No Pentecostes, existiu lá o tipo de línguas onde eram línguas humanas que foram traduzidas, que as pessoas escutavam no seu idioma. Era um tipo de línguas. E existe a língua dos anjos, que é a língua dos anjos, que é dita e a pessoa deve ter interpretação. Paulo fala que deve ter um intérprete para que a igreja seja edificada. Se fala em línguas sem intérprete, a edificação é própria, não é a edificação da igreja. E os dons servem para a edificação do corpo. Nós somos um corpo, cada um com seu dom, edificando um na vida do outro dentro da igreja. Para isso que servem os dons espirituais. E para quem gosta de anotar aí, isso tudo foi introdução, a gente está no primeiro tópico agora. O Espírito Santo nos torna testemunhas vivas, não apenas crentes informados. O Espírito Santo nos torna testemunhas vivas, não apenas crentes informados. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é uma testemunha? Testemunha, ela fala daquilo que ela viu. Ela presenciou um crime, ela vai lá e vai falar tudo o que ela viu naquele crime. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo outro. Ela detalha o que ela viu. Mas como nós hoje vamos ser testemunhas de Cristo se a gente não viu? A gente não viu o que aconteceu. Ninguém aqui viu, ninguém aqui estava lá na crucificação, ninguém aqui estava na ressurreição. E aí, o que a gente faz? Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Ele estava falando isso para Tomé. Felizes os que não viram e creram. A gente é testemunha por meio da fé. Posso ouvir um glória a Deus? Nós somos testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo por meio da fé.
E a gente pode testemunhar por meio da nossa fé. O batismo com o Espírito Santo não é apenas uma experiência emocional, revestida de choro, cair no chão, babar todo. Não é isso. É uma habilitação para poder proclamar o Evangelho com ousadia. O batismo com o Espírito Santo, ele é revestido de ordem e decência. A igreja, com os dons, é com ordem e com decência, com organização dentro da liturgia. E o batismo com dons, com o Espírito Santo, ele te dá o quê? Ousadia. Você tem ferramenta para você ser ousado na fé. Ele te dá uma palavra, Deus te dá uma palavra de conhecimento, e você é ousado, porque você tem intimidade, e aquela palavra de conhecimento você sabe que é certo, para você levar para a vida da pessoa e ministrar sobre a vida da pessoa. O batismo é para te deixar ousado no reino, para você perder a timidez no reino. Quando você é cheio do Espírito, cheio do dom, dos dons, você é ousado. Ousado como? Quando aquele vizinho está doente e você chega lá e impõe as mãos e pede pela cura. É com ousadia e crendo que aquela pessoa vai ser curada. Ele te dá ousadia. E o batismo com o Espírito Santo, em um mundo hoje cheio de opiniões, Deus ainda quer que filhos que sejam testemunha com autoridades espirituais, não apenas vozes. Vocês vão ser testemunhas, cheios de ousadia. Não como uma opinião, como está acontecendo nos diversos podcasts, mas baseado no que o Espírito te revela. No Espírito que habita dentro de você te revela por meio dos dons espirituais. Isso é ousadia. E hoje a gente tem várias falsas testemunhas. Não temos testemunhas verdadeiras, ousadas no reino, para levar um testemunho fiel. Eu recebi essa semana um áudio de um pastor, né, que mandou por uma família passando fragilizada com a doença de um filho. E esse pastor, ele manda um áudio: estou agora no monte do Senhor, orando pela sua vida. Aquela voz cheia de unção. Orando pela sua vida. E Deus está me revelando que você tem que fazer 7 dias de jejum e fazer uma oferta sacrificial de R$ 2.225 para que sua filha seja curada. Isso é a testemunha de Deus, testemunhando o que viu e que vive, ou é o mundo das opiniões praticando um desserviço para o reino? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus e temos o discernimento de espírito, sabemos que um áudio desse não é de um homem de Deus, mas é um homem que está enganando. E vocês sabem quem é o enganador? Quem é que engana as nossas vidas? Quem é que engana as nossas vidas? Satanás. Sem o Espírito, temos somente informações vazias. Mas como estamos cheios do Espírito, nós temos a verdade e transmitimos a verdade, porque somos testemunhas da tua palavra. Ponto 2. Ele nos unge para quebrar cadeias espirituais. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3,17. O Espírito Santo de Deus quebra jugo. Quebra jugo de quê? Religiosidade. Tem uma mensagem aqui que eu trouxe que era só sobre religiosidade. Quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, a gente quebra a religiosidade. A gente vai viver pelo Espírito. A gente não vai viver. Eu vou chegar aqui e vou falar assim: irmãos, essa caneca tem água abençoada. E depois eu vou vender ali no final do culto a água abençoada. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente acaba com a religiosidade. E a gente sabe que o que eu vou estar falando é mentira. Porque a gente derruba a religiosidade. A gente derruba todas as práticas religiosas. Porque a gente fica longe das regras,
A gente fica cheio de Deus, seguindo Cristo, e não a uma placa. Nós aqui somos o quê? Seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo, não seguidores de uma placa. O dia que a Lagoinha estiver fora da Bíblia, a gente não vai permanecer aqui. Eu sou o primeiro a sair. Eu não vou permanecer. Nós não somos seguidores de placa. Nós somos seguidores de Cristo, porque seguimos a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo quebra o jugo, ele nos quebra o jugo da vergonha. Nós somos livres do pecado e livres das acusações. Nada nos derruba. Nada. Porque estamos cheios do Espírito Santo. Quando o inimigo tentar te acusar de algum pecado que você cometeu, você sabe que vem dele, porque você está cheio do Espírito Santo, discernindo as vozes que estão falando no teu ouvido. Está repreendido, Satanás. Porque eu sei quem está falando, eu só escuto agora a voz do Mestre. Porque você está cheio do Espírito Santo. Ele te tira do jugo da vergonha. Ele te tira da paralisia espiritual. Quando você está, só sou um convertido, vou sentar aqui e vou viver minha vida normalzinha, não quero nada. Você está numa frieza. Mas quando você é batizado, algo pega fogo dentro de você, te incendeia, que você não fica naquela paralisia espiritual. Você quer que todos ao teu redor sejam cheios igual você. E como a Bíblia fala sobre o derramar, você começa a derramar nas outras vidas, derramar espírito, derramar fogo, e todos que estão ao redor daqui a pouco estão cheios de fogo. Porque o Espírito, ele tira o jugo da paralisia espiritual, né? E no Pentecoste, línguas foram soltas. Hoje, vidas são libertas pela mesma presença daquelas línguas. Quando a gente recebe o Espírito de Deus, nossa vida é liberta. Toda a cadeia é quebrada, porque você vive somente pelo Espírito. O batismo no Espírito não vem só para fazer barulho, vem para romper correntes, romper amarras, romper tradições, romper manias. O Espírito Santo vai te dar a direção correta. Tudo aquilo que você traz de bagagem, de religiosidade, de correntes, de amarras, aquilo é arrebentado com o batismo com o Espírito Santo, com a busca pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ponto 3, nos conecta com o céu e nos envia para o mundo. A igreja não é 4 paredes. A igreja é o externo, é fora. Aqui é a reunião dos santos, mas a gente tem que fazer a diferença lá fora. E o Espírito Santo nos conecta, nos manda, nos envia para o mundo, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ouvindo-se esse som, ajuntando-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. O que aconteceu com a criação dos idiomas, lá na Torre de Babel? Os homens se reuniram, vamos fazer uma torre e vamos chegar até o céu. Aí Deus, eu vou lá ver o que esses homens estão fazendo. Deus, passeando pela terra, viu eles construindo uma torre querendo chegar até o céu. A soberba e a arrogância do homem querendo ser igual a Deus e chegar perto de Deus. O que Deus faz? Vou confundir os homens. Eu vou confundir. Aí eu confundindo o homem, o que vai acontecer? Eu confundindo, eles se separam. E foi o que aconteceu. Ele confundiu as línguas e os homens se separaram e se espalharam pela terra, por causa do orgulho e da arrogância do coração. Pentecostes, o que aconteceu? Uniu novamente os homens. Cada um começou a ouvir o outro como se em sua própria língua. O que Babel separou, o orgulho, o Espírito Santo juntou. E existe uma diferença entre união e unidade. Lá em Babel, eles tinham união. No Pentecoste, eles tinham unidade. E qual é a diferença? União refere-se a simples reunião e associação de pessoas que buscam um resultado individual. Eu só penso em mim mesmo. Eu estou pensando na minha vida. Tem uma mensagem depois que eu até recomendo, que é o pastor Flavinho Marques, no aniversário da LBC, Lagoinha, Brasília, capital. Ele fala muito bem sobre isso. Quando a gente busca o nosso interesse,
a gente está vivendo em união. A gente não está vivendo em unidade, né? E quando unidade implica o quê? Harmonia e propósito comum. E os elementos se integram e se tornam indivisíveis. Qual é o nosso objetivo comum? O objetivo da igreja? Levar o evangelho. É propagar a palavra de Deus. Ver vidas transformadas e restauradas. Esse é o nosso objetivo. E a gente está em unidade quando a gente está seguindo nessa mesma direção. Toda igreja está em unidade, seguindo na mesma direção de propagar o evangelho. Quando eu estou buscando o meu interesse, qual é o meu interesse? Meu interesse é pregar em Orlando. O meu interesse é ir para uma nova nação. O meu interesse é não sei o quê, ficar famoso, ter 1 bilhão de seguidores. O meu interesse. Aí eu estou levando a igreja em união, porque todos seguem o próprio interesse. O interesse do outro é cantar no louvor e ficar famoso. O interesse do outro é não sei o quê, é fazer network na igreja. O interesse do outro é não sei o quê. O interesse do outro são vários interesses unidos numa casa. Quando a gente está em unidade, todos seguem no mesmo objetivo, que é levar o reino de Deus. E a igreja, o Espírito Santo de Deus, quando desce, faz a igreja caminhar em unidade. Ela dá uma linguagem única para todos. A interpretação, a linguagem dos céus. E a pessoa segue no mesmo interesse. Em Babel, eles se dividiram pelas línguas. Em Pentecostes, se uniram pelo Espírito. O Espírito nos une e a gente anda em unidade. Ponto 4. O fogo do Espírito reacende propósitos adormecidos. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nosso propósito tem que estar acompanhado pelo derramamento do Espírito Santo. Não existe propósito sem um batismo com o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo. Cada um de nós tem um propósito a ser seguido. E com o derramado do Espírito Santo, ele vai nos revelar isso. Qual é o meu propósito, pastor? Eu às vezes pergunto na entrevista pastoral, o que queima no teu coração? O que te faz queimar? O Espírito Santo, ele é fogo. É fogo que desce do céu, labareda de fogo. E o que queima no teu coração? O que faz queimar? É você evangelizar, levar a palavra de Deus? É você cuidar das pessoas? O que te faz queimar? É você ensinar sobre a palavra? É isso? É implantar a igreja? O que te faz queimar? É isso que é o teu propósito. E quando você pede o batismo com o Espírito Santo, ele vai queimar na tua vida. E vai ter algo assim que você vai fazer que vai queimar de uma forma especial. Rapaz, como queima isso em mim? Como eu gosto de falar do plano da salvação. Por mim, eu falava todo dia sobre o plano da salvação. Quando eu falo sobre o plano da salvação, queima no meu coração. Quando eu falo sobre a morte de Cristo, a ressurreição, isso queima no meu coração. O que queima no teu coração? Ver famílias sendo restauradas? O que queima no teu coração? Você tem que descobrir o que queima. E assim você vai descobrir o teu propósito. E o fogo, ele simboliza o quê? Paixão. O que te deixa apaixonado? O que te deixa cheio de amor? Lá em Jeremias 29, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Jeremias fala que a mensagem é como fogo, uma paixão, e ele quer espalhar aquilo de todas as formas. Ele não consegue mais aguentar segurar aquele fogo, ele quer que queime os outros. Isso é a paixão. Purificação. O fogo, ele nos purifica. O batismo com o Espírito Santo nos enche da santidade. O fogo purifica o ouro. Ele passa queimando e purifica aquela vida. Isso o batismo com o Espírito Santo faz. Ele te dá direção. Como a coluna de fogo no deserto, ele direcionava o povo. Ele também te direciona como o fogo que queima dentro de você. Há propósitos que só despertam após o batismo de poder. E muitos estão apagados porque estão frios. Você está buscando o teu propósito, mas você está frio.
Procure buscar o batismo com o Espírito Santo, que ele vai acender o teu propósito, vai queimar dentro de você. O batismo com o Espírito Santo nos aquece no reino. Pentecostes não é uma data, é o recomeço de quem havia esfriado. O batismo com o Espírito nos transforma em resposta para esta geração. O batismo com o Espírito Santo nos transforma em resposta. Nós, professores dos adolescentes, professores dos jovens, professores das crianças, temos que ministrar o batismo com o Espírito Santo sobre as vidas deles. Porque é a resposta para essa geração. Aquele pastor Hernani Santos, ele sempre, quando ele está pregando em algum lugar, ele chama as crianças no púlpito e ele prega e impõe as mãos e batismo com o Espírito Santo sobre as crianças. E as crianças são batizadas com o Espírito Santo. As crianças são lenha seca. Um foguinho, elas pegam fogo. E eu presenciei isso no Kids da Lagoinha Brasília Capital. As crianças cheias do Espírito Santo, profetizando, falando em línguas, cheias do poder. Aí você fala assim, criança dá a fingir. Criança não finge, não. Criança não sabe nem fingir. As crianças cheias do poder de Deus. E o batismo com o Espírito Santo é resposta para essa geração. É resposta para a gente mudar. Imagina Sobradinho, 50% de Sobradinho batizada com o Espírito Santo. Como é que vai ser Sobradinho? Vão diminuir 20% de Sobradinho batizado com o Espírito Santo. Já vai ser bênção demais. 20% cheio de poder ministrando em Sobradinho. Já vai ser a resposta para essa geração. E um mundo cheio de crise, somente homens e mulheres cheios do Espírito Santo vão fazer a diferença nessa nação. E o batismo com o Espírito Santo nos enche de amor, nos enche de vontade de servir, nos enche de cura. A gente consegue ministrar cura sobre a vida das pessoas. Uma igreja cheia do Espírito não se explica, se manifesta o poder do Espírito Santo. E hoje é dia de Pentecostes. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. O mesmo Espírito que desceu naquele cenáculo, ele pode descer hoje. É só você pedir. É só você buscar. É só você pedir os dons, pedir o batismo com o Espírito Santo. E ele vai te queimar. Vocês já prepararam a música? Deixa. Aquela que queima. Deixa queimar. E o mesmo Espírito. Vamos tacar fogo nessa igreja hoje. Baixe sua cabeça. Peça. Eu não vou perguntar, não vou chamar aqui à frente aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. É uma relação sua com Deus. Peça a Deus hoje que eu desejo ser batizado com o Espírito Santo. E se você já é batizado, peça certos dons para você utilizar esses dons no reino. Utilizar para a obra e para a edificação da igreja.